Olá, nós somos do canal Transfer Informação e Atitude. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante que está relacionado ao não busque dominar ou você será dominado, né? Não sei se você já percebeu, na nossa sociedade, a nossa sociedade brasileira, é uma sociedade muito opressora. No início da nossa colonização foi índios, depois vieram os negros, depois vieram os imigrantes. E a todo momento as pessoas foram oprimidas umas pelas outras. E isso Darcy Ribeiro chama de processo civilizatório. Cada um mais violento que o outro no processo civilizatório. E aí alguns conseguiram adquirir um desenvolvimento e outros não. Você vê, por exemplo, que tem famílias que 6, 7 gerações de pessoas que estudaram e outras que não estudaram, né? E isso está relacionado ao fato de que as pessoas, elas buscam muito dominar, né? As pessoas perderam o senso da sedução, da argumentação, do poder simbólico. O que é o poder simbólico? É o não verbal, é o vestuário. Imagina, por exemplo, um advogado que anda a pé, que anda mal arrumado e fala nós foi, nós faz, nós fica. Então, assim, é o poder simbólico, né? Além de argumentar bem, tem que vestir bem e tem que estar diante de um possante, né? Que é o poder simbólico da sociedade atual, um carro bom. Então, assim, a sociedade, ela perdeu o poder da persuasão, como diziam os gregos, né? Que eram muito bons, os sofistas eram muito bons em argumentação e persuasão. Nós perdemos essa persuasão em decorrência de uma sociedade escravocrata, né? Misógina, exploradora, homofóbica, que acabou fazendo com que nós entendêssemos que ou você domina ou você é dominado. Até aí é interessante, né, a observação. Beleza, se eu for dominar, vai ter o dominado abaixo de mim. Só que isso esconde uma hierarquia da destrutividade humana, como diz Erich Fromm no seu livro Análise da Destrutividade Humana, que está relacionado ao quê? Se eu quero ser dominador, eu tenho que aprender com um dominador, né? E para eu depender do dominador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me submeter ao domínio de um dominador para entender como que funciona ser dominador e dominar outra pessoa. Então, a nossa sociedade, o sadismo, a perversão, né, a necrofilia com que as pessoas agem uma com as outras, como diz Gessé de Souza na Elite do Atraso, faz com que as pessoas se submetam às outras na dor para que elas tenham a esperança de oprimir a outras. E isso causa nas pessoas uma falsa percepção de que elas estão ganhando. Mas na verdade elas estão sendo o quê? Oprimidas, como diz Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. O opressor sai do corpo da pessoa, mas na mente continua. Então a pessoa continua se auto-oprimindo para o opressor. Então você tem que entender o seguinte, que quando você está na relação opressor-oprimido, também conhecido como relação sadomasoquista, você está se submetendo a um jugo desigual com a intenção de oprimir outra pessoa. E se você ficasse no não lugar? Não ficasse na posição nem de opressor, nem de oprimido, na posição de observador. Então, essa posição de observador é a que eu estou sugerindo para você agora. A posição de observador é a posição do comerciante. A sociedade não tem esse nome à toa. Nós somos sócios. Então cada um entra com o capital cultural que mais tem. Então se você tem mais, você vai ganhar mais. Se tiver menos, você vai ganhar menos. Então, nós somos prestadores de bens e serviços. Então, eu não escolho se eu quero negro, branco, amarelo, deficiente ou não deficiente, negro, público LGBTQIA+. Eu não escolho quem vai ser meu cliente. Então,
Então eu não sou opressor oprimido, eu sou um prestador de serviço. E aí que está a relação de troca, entendeu? Então, eu estou sugerindo para você que você tenha uma relação de reciprocidade e de troca com as pessoas com as quais você convive. Não tem essa relação opressor-oprimido. Tem relação de prestação de serviços e de bens. Você vende bens ou você presta serviços. E você não tem preconceito contra as pessoas. Porque o que importa com você é a troca do dinheiro da pessoa pelo bem que você vai prestar. E é isso que importa. Então valoriza essa troca, né? Não pensa que você tem que dominar, você tem que manipular. Porque, igual eu falei com você no começo, as pessoas perderam essas estratégias de sedução, de arguição, de persuasão e quer segurar o cliente na força. E não tem cliente na força. Se ele não se sentir bem no estabelecimento, ele não volta nunca mais. Mas se ele se sentir bem, ele não só volta, como conta para mais 10. Né? Agora, se for ruim, ele conta para no mínimo 100. Então é isso que você tem que entender. Né? Que a sua arguição, a sua persuasão vai dar certo. Pensa na Sherazade, na Mil e Uma Noite. Ela contava história por história. Quando chegava no final da história, ela já começava a contar outra. E o sultão ficou 1001 ouvindo as histórias dela. E na 1001, quando completou 1001, ele casou com ela. Né? Isso é a história de Sherazade. Então, que você tenha essa capacidade de contar histórias, que tenha capacidade de reciprocidade, de trocas e de prestação de bens ou serviços. Tá bom? Esqueça a relação dominador-dominado. Você não tem que dominar e ser dominado por ninguém. Você tem que prestar seu serviço e você tem que vender seu bem. Só isso e nada mais. Tá bom? Um abraço para vocês. Tudo de bom. Inscreva no nosso canal, né? Se você puder dar um like aí, ó. Ai, vai ser bom demais, né? Ativa o sininho, né? E compartilha esse vídeo. Vai ser muito bom para nós, tá bom? Um abraço, tchau. Se cuida.